Olá, aluno do curso de Licenciatura em Educação Física, sou o professor Álvaro Milling, estou com você aqui para gravar uma videoaula da disciplina Didática da Educação Física 1. É a nossa segunda videoaula, né, do segundo módulo dessa disciplina, e o título é Conteúdos da Educação Física na Escola. Pela primeira vez vou prometer aqui uma videoaula breve. Eu procurei sintetizar a forma de se abordar os conteúdos da educação física na escola. Continuo trabalhando com um livro da Soraya Darido e da Irene Rengel, Educação Física na Escola, Implicações para a Prática Pedagógica. Tem um capítulo específico desse livro que aborda a questão dos conteúdos da educação física na escola. Adianto para vocês que a gente não vai abordar especificamente os diferentes tipos de conteúdos da educação física na escola. Não é essa a proposta dessa videoaula. Quais são esses diferentes tipos de conteúdos? As ginásticas e exercícios físicos, os diferentes tipos de esporte, jogos e brincadeiras de fruição corporal, as danças, as lutas e afins. Eu não vou entrar de conteúdo por conteúdo específico desse, mas a videoaula vai ser uma forma de se pensar os conteúdos da educação física na escola de uma forma ampliada. Se pensar os conteúdos de ensino da educação da escola de uma forma ampliada e, consequentemente, a gente vai pensar numa forma de olhar para os conteúdos da educação física com essa mesma forma ampliada. Então, a gente começa a videoaula com uma definição do que é conteúdo, dessa definição ampliada. É uma definição que eu me apropriei aí desse livro que eu apresentei a vocês anteriormente, escrita pela professora Soraya Darido, que apropriou do conceito do professor César Kuhl. Então, nessa concepção ampliada, conteúdo é uma seleção de formas ou saberes culturais, conceitos, explicações, raciocínios, habilidades, linguagens, valores, crenças, sentimentos, atitudes, interesses, modelos de conduta, etc., cuja assimilação ou aprendizagem é considerada essencial para que se produza um desenvolvimento e socialização adequada aos alunos. Então, veja que é uma concepção bem ampla, ela amplia uma definição, uma compreensão clássica ou considerada usual do que seria conteúdo. Usualmente se trata conteúdo como se fosse simplesmente os saberes, os conhecimentos sobre alguma coisa. Então, um professor, por exemplo, que conhece muito sobre um assunto, é dito um professor que tem muito conteúdo. Aquele professor tem conteúdo, ele sabe muito sobre aquele assunto. Então, conteúdo usualmente foi associado a saber, a conhecer. Nessa concepção ampliada, e aí a videoaula de hoje vai se debruçar sobre o entendimento do que é essa conceituação ampliada, conteúdo não é simplesmente as formas de saber cultural, conceitos, explicações, mas vai adiante. Raciocínio, a forma de raciocinar determinada coisa, habilidade. Você tem habilidade para fazer uma coisa, você conhecer. Outra coisa é você conseguir fazer, ter habilidade para desenvolver alguma coisa. Linguagens, valores, crenças. Veja, valores, crenças. Como o que eu valorizo, quais são os meus valores, quais são as minhas atitudes frente a determinadas questões, sentimentos, atitudes, interesses, modelos de conduta ligados a atitudes, mais uma vez, Veja, é muito amplo, E tudo aquilo, toda essa gama de informações, que não é só informação, mas isso tudo que foi anunciado, que a gente acredita que é importante, que é fundamental, que é essencial para o desenvolvimento e para a socialização adequada dos alunos. Então, não é aquele conceito usual de conteúdo, a gente vai estar abordando aqui esse conceito ampliado. E, didaticamente, a gente vai pensar em estruturas para vocês entenderem essa mega ampliação aí de uma forma mais tranquila. Então, o que principalmente, essa parte mais importante da videoaula agora,
são essas 3 dimensões dos conteúdos. Você vai pegar essa ampliação que eu citei aí em cima, né? E vai desmembrar, né, os conteúdos, essa ampliação dos conteúdos em 3 dimensões, 3 formas de se pensar o que é conteúdo. A primeira é a dimensão clássica usual, que já era conhecida, né, e tradicionalmente a gente associava conteúdo a essa mera dimensão, né? Então, a primeira dimensão, a dimensão conceitual, ela é o que o aluno deve saber sobre determinado tema, né? Sobre determinada questão. Como ele deve conhecer aquilo, o que ele precisa conhecer, o que o aluno precisa conhecer. No que se refere à educação física, a gente tem que pensar ali dentro dos nossos conteúdos específicos, né? Por exemplo, esportes. Vou pegar um esporte, eu vou pegar o voleibol aqui como mote da aula aqui, para a gente poder servir sempre de exemplo a partir do voleibol, para ter uma coerência do meu exemplo. Então, o que o aluno precisa conhecer sobre o voleibol, né, numa aula de educação física? Que tipo de informação sobre o voleibol ele precisa ter? O que ele precisa saber daquele assunto, né? Então, essa é a primeira dimensão dos conteúdos. A segunda dimensão dos conteúdos é a dimensão procedimental. O procedimento, como ele vai proceder com relação a esse tema, no caso que a gente está usando o exemplo aqui, o voleibol. O que deve saber fazer? Veja que a primeira dimensão é o que deve saber, né? A dimensão conceitual. A dimensão procedimental é o que ele deve saber fazer, né? Então, no voleibol, além de ter conhecimento, informação, né, conceitos, saberes sobre o voleibol, ele precisa também saber fazer, ele precisa fazer na prática, né? Precisa saber executar, ele tem que ter habilidades específicas para poder jogar voleibol, né? Então, o que ele precisa saber fazer, que tipo de conhecimento procedimental esse aluno precisa ter com relação ao voleibol. E a terceira dimensão dos conteúdos é a dimensão atitudinal. O que o aluno deve saber ser, como ele deve se portar, que tipo de atitudes a gente espera dele, né? Então, além de ter uma dimensão conceitual, saberes, informações, conteúdos sobre aquele assunto, né? Conteúdos conceituais, e uma dimensão procedimental, ele precisa saber fazer, precisa saber jogar, como que ele joga, as técnicas, os fundamentos, etc. Ele também precisa saber ser, né? Existem algumas atitudes e valores que a gente espera e que a gente vai ensinar, enquanto professor de educação física, para o aluno com relação ao jogo de voleibol. Eu vou especificar ali mais adiante na videoaula de hoje, tá? Quais são especificamente esses conteúdos nas dimensões conceitual, procedimental e atitudinal, a partir do exemplo que eu estou trabalhando hoje aqui, que é o voleibol. Então, de uma forma geral, né, o conteúdo escolar predominantemente, usualmente, tradicionalmente, foi associado ao conteúdo conceitual, né? Houve uma restrição, né, uma diminuição da ideia de conteúdo, como conteúdo tradicionalmente na escola, não estou falando da educação física ainda, na escola, de um modo geral, sempre foi associada a conceito, informação, conhecimento sobre alguma coisa, né? Então, assim, muitas vezes o aluno aprendia muito conhecimento sobre, vou pegar a matemática, muito conhecimento matemático, né? Trigonometria, né? Se especializava em determinados conhecimentos, informações matemáticas, ele aprendia aquilo, decorava e aprendia, mas não sabia usar aquilo na prática, né? Então, ele ficava numa dimensão conceitual, mas não se desenvolvia a dimensão procedimental, né? Ele não sabia como fazer, como lidar com os conhecimentos matemáticos, né? Porque uma coisa é conhecer, ter informação sobre, outra coisa é pegar essa informação e desenvolver habilidades específicas para poder saber fazer determinadas coisas, né? Então, a escola, de um modo geral, enfatizou a dimensão conceitual. A dimensão atitudinal, por sua vez, também não foi muito desenvolvida na escola, né? Assim, o que o aluno deve ser, como ele deve se portar,
né, nunca acaba sendo ensinada e desenvolvida na escola, mas de uma forma não programada, né, de uma forma aleatória. O aluno acaba sendo exigido do aluno algumas atitudes e comportamentos, mas que nem sempre são refletidos pela escola, né? Busca-se que o aluno seja comportado, disciplinado, estudioso, uma série de atitudes e saber ser, né? Mas não passam muitas vezes disso e não entra na dimensão atitudinal mais ampla, né? Como eu vou dar o exemplo aqui do voleibol para vocês. Vocês verem como o conteúdo do voleibol pode ser e deve ser desmembrado nessas 3 dimensões dos conteúdos. A gente deve ensinar o voleibol na dimensão conceitual, procedimental e também atitudinal. Né? E que no caso da educação física, né, agora falando especificamente da educação física, o nosso caminho com relação ao conteúdo de ensino na escola é diferente da escola de modo geral. Né? Enquanto a escola não sabia ensinar muito bem, não sabe ensinar muito bem os conteúdos procedimentais, o que o aluno deve saber fazer e atitudinais, o que ele deve saber ser, né? As habilidades que ele vai desenvolver para poder lidar com o conteúdo conceitual, a educação física ensina muito bem essa habilidade. A educação física tradicionalmente ensina a saber jogar, a saber procedimentar, né? A saber fazer. A gente ensina o aluno na prática, né? Aquelas habilidades e competências específicas dos nossos conteúdos. Então, o que a educação física sabe fazer melhor, e melhor que as outras disciplinas escolares, é a dimensão procedimental. No entanto, né, por isso o título desse slide, né, para além do fazer, no entanto, a educação física se prendeu, ficou restrita ao ensino na dimensão procedimental dos conteúdos. A gente ensina a saber fazer, a jogar, como se deve jogar, determinada modalidade esportiva, ou jogos e brincadeiras mesmo, ginástica, dança, luta, e exercícios, etc. Mas não ensina muito a dimensão conceitual, o que o aluno deve saber sobre aquele assunto. Né? Porque não basta fazer, ele tem que saber, ter informação qualificada, né, sobre os conteúdos da educação física na escola. E também ele precisa saber saber que tipos de atitude ele deve desenvolver para determinadas temáticas. Então, é isso que a educação física tem que ampliar. Se a escola, como um todo, tem que ampliar a dimensão dos conteúdos para ensinar a dimensão procedimental, fazer que o aluno saiba fazer as coisas, e a dimensão atitudinal, saiba ser, na educação física a gente tem que ampliar para as dimensões conceitual, as informações que ele precisa ter, né? Os conceitos, os saberes, né? As explicações, os raciocínios, isso que a gente precisa ampliar. Né? E também, assim como o restante da escola, a gente precisa desenvolver a dimensão atitudinal. Então agora eu vou trazer um exemplo, né, em cada dimensão dessa, a partir do tema, do conteúdo específico voleibol. Então, numa aula de voleibol, né, num conteúdo curricular de voleibol, o que a educação física precisa ensinar? Eu trago exemplos, aqui eu não estou terminando, né, eu não estou exaurindo esse conteúdo, né, são só exemplos na dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. Na dimensão conceitual, vou dar um exemplo, né? O que o aluno precisa aprender sobre o voleibol, né? Que tipo de conhecimento ele tem que adquirir, né? Informação sobre o voleibol, raciocínio, etc. Então, ele precisa, né? Exemplos, conhecer as regras do voleibol, aí dentro desse exemplo das regras, né? Quais são as regras que pode estar organizado um jogo de voleibol, né? A evolução histórica dessas regras. Sempre foi assim? As regras mudaram? Como mudaram? E os motivos que levaram às modificações das regras desse esporte. Né? Por que mudaram as regras? Né? Por exemplo, a minha geração para trás, né, existia uma coisa que a gente chama, hoje não existe mais no voleibol, uma regra que era a vantagem. Para você fazer um ponto, a sua equipe devia estar sacando. Né? Se a sua equipe não está sacando, ela está só recebendo a bola, naquela época, isso não valia um ponto, só virava o jogo, você tinha o direito de sacar.
Aí você só conseguia fazer um ponto a partir do momento que a sua equipe já estava sacando. Quando a outra equipe estava sacando, você, se ganhasse aquele rally, você simplesmente ganharia a posse de bola, né? Então essa regra, o que acontecia? Com a regra assim, os jogos poderiam variar muito o tempo de duração, porque poderia ficar só passando a vantagem do saque de um lado para o outro, sem ter que nenhuma equipe fizesse ponto, então demorava-se mais tempo para fazer ponto. Aí mudaram a regra, então cada rally, cada vez que uma equipe saca a bola, com certeza uma das duas equipes vai fazer um ponto. Então isso melhora a previsibilidade do tempo da partida. A gente conhece mais ou menos quanto tempo vai durar uma partida. Para que isso é bom? Para uma série de coisas, né? Inclusive para poder ser televisionado. Como é que você vai televisionar um jogo de uma modalidade esportiva se você não tem ideia de quanto tempo isso vai durar? Então, os canais abertos fizeram uma pressão, né, também, e as regras do voleibol acabaram mudando em função dos interesses midiáticos. Então, a compreensão, por exemplo, e o entendimento dessa informação que eu passei para vocês aí agora é um exemplo, né? Além da compreensão de saber quais são as regras, etc., é um exemplo do ensino de um objetivo na dimensão conceitual dessa temática do conteúdo do voleibol. Tá? Espero que vocês tenham compreendido, né, que é uma informação, uma teoria sobre, né, uma informação teórica sobre o voleibol. Já a dimensão procedimental, que a gente está acostumado a ensinar nas aulas de educação física, teria como exemplo, né, o ensino dos fundamentos técnicos do voleibol. Né, ensinar o saque, o serviço, né, o passe, o levantamento, o ataque, bloqueio e defesa. Né, esses são os fundamentos técnicos do voleibol. E o professor de educação física precisa, através das estratégias metodológicas de ensino, ensinar ao aluno, levar que o aluno, né, que o ensino permita que o aluno desenvolva habilidades para saber fazer. Saber fazer um saque, saber executar um saque, um passe, um levantamento, um ataque, um bloqueio e uma defesa. Então, ele precisa saber fazer, né, esses fundamentos, precisa saber executar esses fundamentos na prática. Né? Aí não é na teoria, é na prática. Então, o saber procedimental é esse, que ele consiga praticar, ele consiga saber executar o movimento técnico do voleibol, no caso do nosso exemplo aí. Né? Então, diferente do conhecimento teórico, que é o conceitual, aqui é um conhecimento prático, né? Procedimental, de procedimento, procedimental, alguma coisa. Né? E, por fim, ainda seguindo no exemplo do voleibol, mas esse exemplo aqui, dessas informações, desse conteúdo na dimensão atitudinal, poderia servir para qualquer modalidade esportiva. Né? Então, são conteúdos atitudinais, com relação à atitude, como o aluno deve se portar, que tipo de atitude ele deve ter frente àquela modalidade, àquela temática, né? Que é o caso aí do voleibol. Então, por exemplo, algumas atitudes, eles têm aqui exemplos, tem outras também, né? Lidar com a vitória e a derrota. Isso o aluno não sabe, não nasce sabendo. Né? Ele vai aprender. E o bom professor vai ensinar valores positivos para ele com relação a como lidar com isso, com a vitória, né? Como lidar respeitosamente, né, com relação aos adversários, né? Quando você vence uma partida, ter respeito, né, ao outro e achar que a vitória ou seja, alguém tem que ganhar. Então, por outro lado, tem a derrota. Se você perdeu naquela partida, né, você não vai se afundar, vai lidar com aquilo, vai aprender com a derrota, etc. São exemplos de atitudes frente àquele conteúdo, né, atitudinal com relação ao voleibol. Então, lidar com a vitória e a derrota. Respeito aos adversários, falei anteriormente. Isso é fundamental num jogo. Né? Cooperação e atitudes não preconceituosas com relação ao gênero, raça, sexualidade, composição corporal, regionalidade, idade, habilidade esportiva, etc. Então, primeiro vamos ficar na cooperação. Cooperação, né? Não existe. Primeiro ele tem que cooperar entre a equipe, né?
No voleibol é impossível, não é um jogo individual, né? Senão vai passar direto, vai perder todos os pontos. Então vai ter que ter uma boa cooperação, um jogo em equipe, é uma atitude que ele vai ter que apelar. Se ele é muito individualista, diferentemente do futebol, né, que tinha o fominha, né, aquele que não passa a bola, etc. No voleibol ele tem que passar a bola para o colega. E no futebol também, ele tem que aprender a cooperação. Mas no voleibol é uma cooperação específica. Então, como cooperar, né, como ter essa atitude, né, na partida de voleibol, também é um conteúdo para ser ensinado para os alunos. Então, aí, finalizando com as atitudes não preconceituosas. Né? Então, uma série de atitudes não preconceituosas que eu listei aí, né? Gênero, raça, sexualidade, composição corporal, né? Com, regionalidade, de onde o aluno é, idade, habilidade esportiva. Então, a diversidade, né, das pessoas, né, é enorme. Então, assim, faz parte do conteúdo. O professor tem que estar atento que, né, isso aí é conteúdo, ele tem que ensinar isso aí, né, para o aluno. Numa partida de voleibol, o aluno tem que ter uma atitude não preconceituosa com relação a todos esses aspectos listados. Bom, enfim, essa videoaula, como disse, era mais breve, né? Aí vocês vão ter uma atividade, aí, que eu vou passar agora para vocês no fórum, com relação a essas 3 dimensões dos conteúdos, né? Cada um de vocês vai trazer, né, a partir de uma modalidade específica, de um conteúdo específico da educação que vocês vão escolher, mas vocês vão dar um exemplo também aí de conteúdos da educação física na dimensão conceitual, na dimensão procedimental e na dimensão atitudinal.